BASF. We create chemistry. O manejo de doenças em soja está cada vez mais complexo, o que demanda novas tecnologias e novas formas de trabalhar com essa doença. Estamos no Show Rural Copavel 2023 e vamos conversar com o pesquisador Lucas Navarini e com o gerente de marketing de Soja Brasil, Vitor Bernardes. Bom dia, obrigado pelo convite aqui. Justamente o que a gente tem observado é que tem duas situações, né? Uma safra diferente das anteriores, que possibilitou a chegada mais antecipada de uma ferrugem, porque lá na entre-safra, lá em julho e agosto esse ano, foi mais chuvoso, então isso possibilita uma maior sobrevivência de soja voluntária, maior preservação do inóculo da ferrugem, que fez com que ela estivesse presente nessa safra, pegando às vezes o produtor um pouco desprevenido. Aliado a isso, o frio lá de novembro, as noites mais frias que têm ocorrido em algumas regiões aqui do oeste do Paraná, fez com que a soja, quando fica um pouco frio, vamos dizer que ela meio que para o seu avanço fenológico, ela dá uma atrasada em ciclo, ela tem uma extensão de ciclo. A gente fala das regiões mais altas, que a gente está falando com alguns agricultores aqui durante a feira, onde o cara planta numa região mais alta, aqui perto de Cascavel, ele fala em até 12, 15 dias de extensão de ciclo, que ele já era para estar próximo da colheita e ele está longe ainda da colheita. E outros locais falando em uma semana, até 10 dias de extensão de ciclo. Então, esses dois fatores eu elencaria como importantes para o produtor entender a necessidade de maior ênfase no manejo das doenças. Porque se você tem a doença mais agressiva da soja presente nessa safra, aqui no Paraná não está sofrendo muito com estiagem, ou seja, tem muitas lavouras muito boas, com alto potencial de resultado. E você tem mais tempo da soja no campo, você ainda vai necessitar de boas aplicações, né, agora no final do ciclo, para garantir o resultado bom que tem se desenhado aqui para a região. E quais são as principais doenças que têm afetado esse ano a soja? Olha, a ferrugem é o carro-chefe ainda e até tem um detalhe com ferrugem que ela é o direcionador de escolha, né, de tomada de decisão do produtor para os fungicidas, principalmente, para o manejo químico. E nós vemos que hoje, em virtude disso, né, tem muito produto que tem alto desempenho em ferrugem, mas ele não tem alto desempenho na atual cercóspora, né, manchas, doença final de ciclo em soja, que mudou muito, né? A cercóspora hoje, a gente vê que em várias situações de lavoura que nós visitamos, ela tem ficado fora do controle, né? Porque o que a gente considera, durante as aplicações mais robustas para a ferrugem, do florescimento à formação de legumes ali, o R4, né? Os produtos utilizados ali entregam um bom resultado. Mas no final do ciclo, o produtor ainda tem uma mensagem de usar produtos mais baratos, produtos mais simples. Em alguns casos, ele considera que se não tem ferrugem, ele não precisa do protetor multissítio. E são cenários de ver a cercóspora evoluir muito agressivamente. Hoje conseguimos medir até prejuízo, né, quanto que ela causa de dano nesse cenário, né? A gente viu algumas variedades aí que são bem sensíveis e muito plantadas na região, estimativas de até 6 a 7 sacos por hectare de dano, né, prejuízo em produtividade por essa falta de manejo, né? Isso comparando tratamentos, né? Eu faço 4 aplicações que não atenderam bem a cercóspora versus 4 aplicações que atenderam bem ao manejo da cercóspora, a gente chega a medir essa diferença aí de perdas para o agricultor, né? Vitor, com relação então a esse manejo aí que ainda o produtor precisa fazer aqui no Rio Grande, no Paraná, mas também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o que a BASF oferece aí de possibilidades então para esse momento? Primeiro, bom dia, Leonardo, né? Obrigado pela oportunidade em nome da BASF. E nós temos muita convicção desse manejo, né, nesse final de ciclo, né, quanto a como contribuir para o agricultor ele realmente direcionar ou controlar esse problema com as principais doenças, né? Nós temos um produto chamado Versátilis, né? O Versátilis é único no mercado, ele a base de morfolina, um grupo químico diferente do que qualquer outra companhia tenha, e esse, com muita convicção, é o melhor e mais robusto produto para controlar a ferrugem, né? Então, nesse momento, onde o agricultor, né, já tem alguma pressão ou tem a alta pressão da ferrugem, ele realmente é quem resolverá esse problema por parte do agricultor. Ele irá associado com alguém, né, seja com fungicida multissítio ou com outro fungicida sítio específico, né? Então, o Versátilis a gente recomenda associado com outro produto, para que ele tenha também uma residualidade, possa fazer essa cobertura final de manejo. Então, além do controle da ferrugem com muita efetividade, muita convicção é que nós falamos isso,
ele também tem efeitos na cercóspora, né? Que se complementado com outro produto que também tem um olhar sobre essa doença agora no final, realmente é a melhor opção, a melhor escolha de se manejar agora nessa chegada, né, nesse final de ciclo da soja. Professor, pensando então com relação a manejo, o produtor hoje ele tem um certo domínio com relação ao manejo de ferrugem, né? Mas essas outras doenças, como a cercóspora, que o senhor comentou aqui, tem causado uma dor de cabeça, né? E uma dor no bolso também, que o produtor tem perdido dinheiro com isso. O que precisa ser adicionado ao manejo para a gente estar convivendo com essas doenças? Eu diria hoje que nós precisamos, na verdade, que o produtor entenda que, falando até uma frase bem simples e antiga aí, né, que no nível tecnológico que nós estamos em soja hoje, é bem aquela frase, né, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, na safra mais seca, você precisa investir em produtos bons, né, e também não deixar de usar o protetor multissítio, né? Porque a mancha vai conseguir se desenvolver na seca. Não é que a mancha se beneficia da seca, é que numa safra mais seca, sem ferrugem, a mancha continua sendo um problema da mesma proporção, né? E a safra que chove, que a safra boa, vai ter a presença da ferrugem, vai ter um oídio, como tem esse ano, e você não pode também lançar mão de usar ferramentas boas e novas, né? Uma vantagem que a gente vê hoje é, como estamos aqui na BASF, né, lançando novidades, né? Então, a BASF está lançando hoje aí um novo tipo de fungicida, né, com ação tripla aí, que a gente vê justamente com destaque em termos desse espectro. É um produto que atende ferrugem, mas ele atende muito bem o oídio cercóspora também, que é o grande destaque do produto, eu diria, é a performance que ele tem em cima do cercóspora aí. Então, o produtor seria um recado importante, né? Não dá para querer economizar hoje na soja que nós temos aí, com esse potencial de resultado que a gente tem hoje. Vitor, falando um pouco então desse lançamento, e que eu acho que é o principal destaque que vocês estão dando aqui na Show Rural Copavel, né? Ano passado nós tivemos lá no Congresso Brasileiro de Soja, onde vocês lançaram uma nova molécula, né? E a partir disso estão surgindo novos produtos. Esse é o primeiro? Exatamente. No Congresso Brasileiro de Soja do ano passado, nós explicamos sobre o Revisol, que é essa molécula inovadora que faz parte, né, do Belian, que é o primeiro produto comercial e que nós estamos lançando aqui na Show Rural Copavel e também faremos nas grandes e médias feiras de todo o nosso país, né? O Belian, então, é fruto de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento da BASF de mais de 10 anos e ele culmina, né, o nosso compromisso com o agricultor, com a agricultura, com o legado do agricultor, né? E também é um compromisso nosso como empresa líder em inovação, né, para a agricultura. Mas o que é o Belian? O que o Belian vai influenciar e afetar no dia a dia do produtor? Primeiro, que ele é um produto de amplo espectro de controle. Como o professor comentou, ele vai endereçar o problema da ferrugem, da mancha-alvo, mas com destaque para o controle da cercóspora e oídio, que são doenças emergentes e são doenças que têm sobrado dos manejos tradicionais hoje do agricultor. Então esse é um destaque, então veja esse amplo espectro de controle. Segundo, é que é um produto extremamente seletivo. O agricultor não quer perder produtividade por o efeito da queimada das folhas da soja, né, ou essa fitotoxicidade que nós chamamos. Então o Belian é muito seletivo. E aí eu chamaria atenção também para a inovação, que é realmente essa molécula única e exclusiva que tem dentro do Belian, que a gente chama de Revisol, né? O Revisol tem a tecnologia PowerFlex, que é a capacidade dessa molécula de adotar diferentes conformações, fazer uma ligação mais forte no sítio-alvo do fungo e, com isso, controlar melhor as doenças. Então, realmente a capacidade flexível da molécula para que ela entregue maior performance. É assim que a gente poderia sintetizar o que o agricultor ganha ao usar o Belian. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, detalhasse num tempo, se é possível isso, um tempo mínimo aí, sobre como é o funcionamento dessas doenças, como oídio e cercóspora. Começar pelo oídio, né? O oídio é uma doença muito precoce em soja, ele começa muito cedo e ele é beneficiado por situações de mais amplitude térmica, né? Noite fresquinha, dia quente, períodos mais secos um pouco, né? Porque vai diminuir a lavagem do oídio sobre a folha, que ele é uma doença externa, né?
Ela é a única doença na soja em que o fungo se desenvolve do lado de fora da folha, o produtor vê, né? Aquele mofo branco ali, né? Não um mofo branco, mas aquele micélio branco cotonoso sobre a folha. Então eu chamaria atenção, por exemplo, para isso. Ó. Como o ídio ele começa cedo e são cultivares suscetíveis, em condições que são favoráveis, você tem que aplicar uma ferramenta robusta antes de fechar as linhas da soja. Se você esperar fechar as linhas para querer fazer manejo de oídio, não é uma questão do produto daí. É uma questão de você não conseguir mais atingir o alvo e vai conviver com a doença durante o resto do ciclo da soja. E o oídio, por mais de ser considerado uma doença secundária, uma doença simples, pegar cultivares muito sensíveis em experimentos que a gente conseguiu isolar somente o oídio, né, não ter outras doenças, a gente já teve resultados com próximos a 10, 12 sacos por hectare de prejuízo, né, de perda de produtividade causado somente pelo oídio, né? Então, o ídio é uma doença muito relevante, muito importante, e reforço o recado de que a gente precisa melhorar o manejo dele, né? Porque não é só de ferrugem que a soja sofre, vamos dizer assim, né? E a cercospora é mais complexa hoje, né? Antigamente era considerada uma doença final de ciclo, né? Tranquila. Muito se fez controle com carbendazim, na época, um benzimidazol, que hoje nem está mais disponível no mercado. Tem relatos e casos de resistência há mais de 10 anos ao carbendazim, cercospora resistente a carbendazim. E hoje o fato é que nós temos aí, até está publicado já no Brasil, mais de 5 espécies diferentes do fungo cercospora causando manchas em soja. Pegar cultivares hoje, algumas têm a predominância da mancha olho de rã, na fase vegetativa, já no início da soja, que também nos remete às aplicações iniciais serem melhores, né? E principalmente no final do ciclo tem predominado muito a cercospora flagelaris, né? Que é um sintoma muito similar a fito. Então tem essa confusão de, é fito, não é doença. E o produtor acha, é fito, não é doença, ele não dá mais ênfase ao controle, ele usa produtos mais simples, mais antigos, né? E consequentemente mais baratos, e acaba perdendo a mão, né? Perdendo o manejo de cercospora e tendo prejuízo econômico. E da mesma forma, lá no início, no vegetativo, hoje a gente tem uma predominância mais de cercospora no nosso sistema de cultivo, eu diria que chegou um momento onde nós devemos investir melhor, olhar melhor para o uso de produtos mais fortes, né? Diria aí carboxamidas, produtos inovadores que tenham foco nesses alvos já na primeira entrada, antes da soja fechar. Que isso a gente vê que são os melhores resultados que a gente tem observado aí quando compara diferentes estratégias de manejo com fungicidas na soja. E aquela aplicação zero que tem se falado, ela contribui nesse manejo também? Qual é a tua opinião a respeito disso? Justamente essa é a minha opinião. A aplicação zero, baratinha, eu acho que ela é interessante, é bom, sim. Mas se nós for já para o mercado de mancha-alvo, né, que é bem agressivo, em variedades suscetíveis, aqui no Paraná, a cercospora, eu acho que nós temos um ponto de evolução. Assim como no milho hoje, a gente vê que a carboxamida é um novo patamar e traz resultado e vale muito a pena ser usada para controlar doenças em milho, eu acredito que nós trazer produtos mais robustos para essa fase inicial também vai nos trazer bons frutos no futuro, bons resultados de colheita para o produtor. É um novo patamar de tecnologia que nós devemos começar a investir na soja. Vitor, como essa nova tecnologia então entra no portfólio da BASF? Qual é a sequência a partir disso aí de utilização dos produtos? Certo. Primeiro, nós estamos muito orgulhosos em estar lançando o Belian para o mercado brasileiro, né? Realmente um produto que vai ter um grande avanço no mercado pelas suas entregas. E a gente vai falar um pouquinho delas. Como que nós posicionamos o Belian? Nós posicionamos no V6, estágio vegetativo 6 da soja, que na prática acontece entre 30 e 35 dias. É nesse momento que a gente vai endereçar esse inóculo inicial das doenças que o professor Lucas comenta para a gente, pelo amplo espectro de controle, inclusive, que o Belian entrega para o agricultor, seja nas manchas, né, que podem vir via solo, via palhada ou via semente, ou seja, alguns outros fungos biotróficos, como é o caso da ferrugem, né? Então, nós posicionamos o Belian na primeira aplicação, estágio de V6 da soja, para abrir o programa de manejo já com esse fungicida robusto, de alto calibre, para que nós possamos ir construindo um manejo seguro desde a primeira aplicação. E também nós fizemos um paralelo, né, e aí elementos bastante agronômicos, né, na construção, é que cada folha importa, né? A soja hoje é uma máquina produtiva que precisa ser muito eficiente. Se nós fazermos uma correlação com a soja de 10 anos atrás, a soja hoje tem menos folha, menos índice de área foliar.
e cada folha tem um valor maior para essa planta. Então a gente não pode correr o risco de perder precocemente essa folha, seja por doença ou seja por efeito de uma fitotoxicidade acentuada de algum produto, né, muito agressivo para essa planta. Então tem alguns dados que mostram, né, que se nós dividirmos a soja em 3/3, o terço inferior da soja é responsável por 32% do total da produção dessa soja. Então proteger essa primeira camada, esse terço, né, com um fungicida de amplo espectro, seletivo, que entregue a robustez nesse manejo, no caso o Belian, realmente assim, é o que nós precisamos em termos de construção de plantas de alta produtividade. Professor, esse ano vai ser um ano, falando em termos de Brasil, vai ser um ano bom para a produção de soja, né? Infelizmente nós temos no Rio Grande do Sul, né, algumas regiões lá que estão sofrendo muito devido à estiagem, né? Mas para os próximos anos já, como é que vocês estão olhando essa questão de clima e também porque isso está muito ligado à pressão de doenças, né? E acredito que hoje a tecnologia, a soja já demanda um planejamento cedo, né? Para não ser pego de surpresa, né? Justamente. O produtor hoje ele tem que começar a se projetar para a próxima safra no final da safra atual, né? E as projeções, principalmente climáticas, que a gente acompanha aí da maioria dos climatologistas, meteorologistas, é que nós já estamos nos convertendo para um El Niño, né? Então, nós estamos numa fase de neutralidade para o início do aquecimento das águas dos oceanos, né, Atlântico e Pacífico, e que até fim de abril, início de maio, se configure um ano de El Niño. Se a gente migrar para El Niño, vai ser bom para o Rio Grande do Sul, né, que nós estamos sofrendo com a seca lá hoje, né, tá difícil a soja para nós, vai ser uma safra de chuva. Como essa safra aqui no Paraná já foi boa, já deu as caras do que está acontecendo, ferrugem, o ídio, cercóspora vindo mais forte, se for o El Niño mesmo, e vai se configurar, a gente vai ter chuvas boas de novo no inverno, vai ter uma alta manutenção de inóculo de ferrugem e das outras doenças, e com mais chuva a gente vai certamente ter que enfrentar uma ferrugem robusta, né, uma ferrugem difícil, que vai nos exigir muita dedicação e mais investimento em produto, né, precisando de mais aplicações. E as manchas vão acelerar mais agressivamente, né? Não é na seca só tem a mancha. A mancha é uma doença mais agressiva, né? Mais do ponto de vista fisiológico, né? Um fungo necrotrófico que produz toxinas. Então, na seca ela se desenvolve, ela aumenta de severidade. Então, é uma preocupação também. Mas se chove e está muito favorável, ela vai ser mais agressiva na safra de El Niño, por exemplo. Então, eu chamaria atenção para o produtor, nesse ano, já pelo menos ter um projeto bom de manejo fitossanitário, pensando não só em número ou combinações de produtos, mas produtos mais inovadores para garantir um resultado pelo menos próximo da expectativa que ele tem de uma safra boa de chuva, né? E queria terminar esse comentário com uma frase do amigo baiano meu lá, né? A questão de clima ele fala, né? Se no ano seco a gente perde porque não chove, e no ano que chove a gente vai economizar no fungicida, a gente perde para a doença, quando é que vai ganhar? Então, acho que essa é um bom racional para o cara levar para casa aí na hora de planejar a safra agora para a safra que vem, né? Esse é o pensamento que fica, né? Quando que você ganha, né? Sim. Vitor, gostaria que tu traçasse um panorama rapidinho aqui de como está o desenvolvimento da safra do Brasil, já que tu tem um conhecimento aí mais amplo do tema, e também falasse um pouco sobre a projeção que vocês estão fazendo para o ano que vem. Muito bem. Nas últimas 3 semanas eu tenho rodado, né, em várias regiões do país e o que a gente tem visto é uma soja de alto potencial produtivo. Realmente o nosso país deve colher acima de 150 milhões de toneladas, né? Praticamente todos os estados com produções de médias a altas, com exceção do Rio Grande do Sul, né, que realmente está sofrendo por mais um ano com os impactos negativos do Laninha. Agora, se a gente falar também, né, o Brasil como um país continental, não é simples chover bem de sul a norte em todo o país regular, né? Então, geralmente alguma região tem algum efeito negativo. Esse ano é o Rio Grande do Sul novamente. Muito bem, nós estamos na Show Rural, logo estaremos nas outras grandes e médias feiras, né, lançando o Belian, também divulgando as nossas outras soluções para a agricultura, e é no momento em que o agricultor já começa a planejar a próxima safra, né? Já está pensando no que fazer.
atento a essas condições climáticas, né, que é o ninho que deverá influenciar, ele precisa realmente pensar no manejo de amplo espectro, um manejo equilibrado, um manejo que ele consiga avançar aqueles 2, 3 sacos a mais que ele vem buscando para o ajuste fino e que eleve esses níveis de produtividade dele. Então, o que nós recomendamos, né? O Belian é o nosso novo fungicida para essa primeira aplicação, né, que traz esses elementos de amplo espectro, seletividade, com essa tecnologia inovadora, né, numa molécula única e exclusiva da Bácio. Então não é mais do mesmo, é algo que te entrega mais, né, em doenças que têm sobrado no campo, como é o caso da cercóspora. Logo em seguida, a gente tem posicionado o Blavit, também, que é um produto de altíssimo calibre que nós lançamos alguns anos atrás, que tem ganhado grandes proporções em todo o nosso país, né? Que tem uma complementariedade muito grande, né, com o Belian. Então, se o produtor lembrar como que a base está se posicionando enquanto aos novos fungicidas, né, para as 2 primeiras aplicações, é o Belian na primeira e o Blavit na segunda, sempre associado a um fungicida multissítio, né? Para fechar o programa, nós recomendamos o Versátilis, né, que até falamos um pouco mais cedo, com alta efetividade na ferrugem e efeitos positivos também no controle da cercóspora. E assim a gente vai construindo essa planta, né, essa sanidade necessária para que você proteja o teu potencial produtivo com o equilíbrio que a gente chama entre performance e amplo espectro, né, e a seletividade que nós precisamos para o manejo. Então é assim que nós entendemos, é um conceito de manejo eficiente que a gente vem construindo, né, uma planta que realmente é extremamente produtiva se a gente cuidar bem dela. Tá certo, então. Obrigado, professor. Obrigado, Vitor, pela participação aqui, por todas essas informações que vocês nos trouxeram. A gente segue com os desafios da soja e percorrendo as principais regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Semana que vem estaremos lá na abertura da colheita do arroz, lá em Pelotas, lá na região de Capão do Leão. E obrigado a todos pela audiência e acompanhe o Destaque Rural nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no portal destaquerural.com.br. BASF. We create chemistry.